tenho 2 irmãos em São Paulo e 2 que morreram. O menor morreu e a mais velha morreu. A Sherry tinha uma banda, ela sempre foi das artes, né? Dançou, fez teatro, música e tal. E o menor era muito ligado na música. Aliás, todos nós na família, uma das coisas que nos unia era a música. Que a gente cantava bastante, minha irmã, meu irmão mais velho tocavam violão. Eles sempre aprenderam tudo sozinhos, né, de ouvido, que a gente chama. E minha mãe também gostava muito de cantar, aquelas coisinhas em karaokê, de ouvir música no carro, então sempre a gente estava ligado à música. Tomava banho, ouvindo música, dormia ouvindo música, chorava ouvindo música. A gente tinha um ciclo de amigos bem diversos e cada um tinha uma área, né? Uns gostavam mais de MPB, outros de rock, e nisso a gente foi aprendendo um pouco de tudo. Minha mãe mais os clássicos, os grandes nomes, Nelson Gonçalves, Paulinho da Viola, né? Ela ouvia muita música japonesa também. E meus irmãos sempre colecionavam discos, né? E na época era muito forte a rádio, né? A rádio era uma coisa importante para a gente ter essa diversidade. Eu e minha irmã entramos em conservatório de música para aprender música erudita. Eu toquei piano por um bom tempo. Fazia coral, então a gente tinha muitas atividades. Dança, a gente fez aulas de dança, essas coisas. Minha mãe gostava de cozinhar, receber muitas visitas. Eu gostava de costurar. E meu pai tinha aquela ideia, todo mundo tem que ganhar as mesmas coisas, mesmo, né, na mesma época, tudo. Tentava ser igual para todos os filhos. Quando eu tinha até uns 8, 9 anos, ou menos talvez, eu gostava muito de ser médica, brincar de médico. Porque eu vi um conjunto de mala de médico da minha prima, eu acho, que era branca, com a cruz vermelha, e tinha as injeções, eu adorava, achava demais. Aí eu pedi no Natal, eu quero uma mala de médico. E minha mãe me deu, mas era horrível, assim, era uma preta, daquelas antigas, de plástico. A injeção não saía da ampola, assim, eu falava, ai não, é muito mal feito tudo, né? E aí minha mãe achava que eu ia ser médica, né? E eu também achava, porque eu gostava muito. Mas no fim não foi isso, eu fiz música, também não foi isso que me levou para a questão de trabalho, nem muito menos a psicologia, que eu cheguei a fazer psicologia. Mas também entrei com 16 para 17 anos na universidade. Então, foi uma coisa muito forte para mim, porque foi a primeira tomada de consciência que eu tive, consciência política. Por causa do centro acadêmico, diretório acadêmico, eu tinha colegas muito brilhantes mesmo, né? Então, a gente se organizava, a gente ia nas passeatas, participamos da Direta Já, participamos de projeto Rondon, né? Eu acabei indo para a periferia para trabalhar com crianças, adolescentes em situação de rua, mas ao mesmo tempo que eu me desencantei do curso, da própria psicologia, por sempre ver como uma coisa muito burguesa e muito elitista, e eu não conseguia atuar em outro campo, né? Eu achava que era tudo meio mal resolvido ainda no sistema público. Naquela época, realmente, né, é muito preconceito em relação à psicologia, né? Ninguém, no máximo, fazia teste vocacional ou trabalhava numa empresa, né? E eu não queria isso, né? E acabei saindo e vim para cá. Não, na verdade, eu conheci o Chico lá em São Paulo por volta de 86, 85, 86. E nisso eu já... ele era músico, ele estava tentando a carreira de músico lá em São Paulo. Tinha uma banda, morava na Vila Madalena. Claro que um dos pontos de encontro da gente também foi a música. Porém, eu já lia quadrinhos, né? Primeiro com Turma da Mônica, depois Conan, depois histórias de terror. E a gente acabou se encontrando porque a gente ele gostava de quadrinhos. E eu comprei para ele um Will Eisner, um Spirit, né? Que saiu, era uma graphic novel, que saía na época de graphic novel da Abril. Depois que a gente se encontrou, isso já virou público, no Madame Satã.
que na época era o lugar mais underground, que eu abraçava a cultura underground. E a gente se encontrou lá. No primeiro encontro eu não dei nada, na visão dele. Eu gostei muito dele e tal, comprei um presente. Só que eu esqueci onde ele morava, que na época não tinha celular, ninguém tinha telefone, ninguém tinha. E ele também não tinha, ele ligava do orelhão e eu tinha acompanhado ele até a casa dele, eu dirigia, eu tinha carro, levei ele, mas até hoje sou perdida. Mas enfim, eu esqueci onde ele morava e fiquei com o presente dele o tempo inteiro passeando comigo no carro. Falei, um dia a gente vai se encontrar. E a gente se encontrou realmente, a gente se encontrou um tempo depois, por causa de uma amiga nossa em comum que tinha uma festa e ela falou assim, ele vai estar nessa festa. E era uma festa super burguesa, no Morumbi, tarará, tarará, e a gente se encontrou de novo e aí sim a gente começou a namorar. Apresentei ele para a família, essas coisas todas. Meus pais super de boa, eles não tinham preconceito, não tinha essa coisa de namorar só japonês, porque na verdade eles já sabiam que a família já era completamente fora do padrão da família japonesa. Então eles não tinham grandes expectativas. Então, a gente resolveu ficar junto, a gente não queria casar, mas enfim, achou melhor para os pais ficarem mais tranquilos. Quando eu falei para minha mãe que eu vinha morar em Curitiba, a gente decidiu porque a gente achava mais barato morar aqui em São Paulo. E o pai dele, o pai do Chico, tinha uma estrutura que poderia nos ajudar, né? Aí dar uma entrada num AP, essas coisas. Aí a gente casou em 88 e já fiquei direto aqui. Odiei porque era muito frio. Nossa, eu sofri muito no começo. Todo mundo aqui me chamava de bicho do mato, porque eu era muito quieta. E quando eu falava era meio grossa, meio nervosa. E conheci os amigos deles, as esposas, né? Então era, na época, a mulher do Chico. E tentei trabalhos, trabalhei em lojas, assim, de vendedora e tal. Que não deu muito certo também. E logo eu engravidei, né? Antes de ter a Yasmin, eu engravidei, perdi. E depois engravidei a Yasmin. E aí, nesse inteirinho, a gente já tinha a Itibã, pulei, né? Em 89. Tinha algumas em São Paulo já, mas aqui do Sul a nossa foi a primeira realmente. E também foram muitas coincidências, né, pra gente conseguir criar a Itibã. Fora as coisas em comum da música, né, e dos quadrinhos, a gente tinha a coisa do punk, né, do movimento, não que eu era de algum movimento, mas eu gostava da filosofia, né, de você fazer tudo sozinho. E sempre foi assim, a gente nunca dependeu de... É injusto falar, né? Claro, a gente tinha o suporte da família, né? Tudo isso dos avós para cuidar das crianças. Mas o sistema de negócio, a gente que fazia tudo, né? Escolhia os produtos e tal. Era muito ligado com os artistas da cidade, né? Acabou sendo um polo de encontro também. Aqui aí também, antes essas mudanças todas, eu ainda tentei... Eu fiz teatro com a Regina Vogue e tinha um outro grupo que era com a Waik, que estava até a Giovanna Soares, tinha um monte de gente, Eliane Campelli, uma outra geração mais velha, e eu conhecia a Giovanna Soares e o Maurício Vogue, todo mundo, através do teatro da Regina Vogue, né? Eu fiz umas peças infantis, eu fazia o que dava para conseguir ganhar uma grana, né? E viajamos, tinha, né, turnê. Eu fiz uma das Alices numa peça do Paulinho Maia, a Alice japonesa. Era eu, a Cristiane Macedo e a Giovanna Soares. E eu fui uma das Alices e fazia um outro personagem. Então, eu fiz uma ópera do Marcelo Macchioro, umas figurações assim que me chamavam. Aí eu ia para tentar ganhar uma graninha extra. E foi muito legal essa parte do teatro, porque no começo, como eu falei, eu era muito tímida, e todo mundo falava, será que a Miti vai conseguir, não sei o quê. Mas ninguém me tirava, né? E quando foi a estreia da peça, era Aqueles que Não O Amei, Desculpe-me, do César Almeida, foi no mini auditório do Guaíra. Lotado. A trilha sonora do Plínio e do Rafael
Rafael, esqueci o sobrenome, mas também continua no teatro, um grande ator e compositor. Então tudo era original, o texto, o figurino, o cenário era de um dos Focas, né? O Foca ajudava, todo mundo da família Cruz sempre estava apoiando a gente, né? E estava a Kátia Drummond, Eliane Campelli, Cristiane Ribas, Maurício Vogue também, o Du também estava, fazia coreografias, então era teatro e dança, e era bem nonsense. Para a época, assim, foi, uou, era demais. E até hoje, a gente assistindo, tem umas gravações toscas em VHS, que a gente assiste e dá risada, tudo de novo, né? Então, foi uma coisa muito, muito significativa. E até hoje eu tenho amizade por essas pessoas. Claro que a gente não convive tanto, mas se a gente se encontra, é muito grito, muita alegria, né? Conhece as meninas, andava com os bebês no teatro. A Tami não, mas a Yasmin no começo, né? Aí foi isso. 35 agora. 89 para 2000, 2023, 35 anos. Primeiro foi na Visconde do Rio Branco, que até a gente tinha uma parede toda pichada, grafitada pelo Alex Cabral, que também foi bailarino, guaíra, tinha banda e artista plástico e tal, que ele se mudou daqui, mas estava lá grafitado, a gente tinha uns esqueletos, sempre foi nessa estética, assim, underground, tipo assim, não temos dinheiro, foda-se, né? Aí meus clientes ficavam, mas a gente não vem aqui comprar móveis, nem beleza de móvel, nada disso. A gente só quer os livros, né? Então a gente, ok. E sempre a gente foi assim, muito no improviso, né? E sempre sem grana. E na Marechal Floriano Peixoto foi o segundo endereço, que acabou ficando pequena, né? Nisso a gente organizava encontros de RPG, a gente fazia eventos na Gibiteca, a Gibiteca sempre apoiava a gente, né? E aí a gente começou a fazer eventos mesmo, né? Como a loja ficou pequena, da Marechal Floriano, e depois que chovia, passava o expresso e jogava água para dentro da loja, né? Era uma graça. E na época a gente tinha muito mais força do RPG, essas coisas. Até chegar aqui, a gente chegou com esse espaço maior para poder ter os torneios de card games, mesas de RPG e lançamentos de livros e tal. E aí começou tudo. A gente tinha evento quase todo final de semana. Era bem intenso, bem intenso. Agora, assim, desde uns 8 anos pra cá, assim, eu que faço, né? Ele era mais do card game, do RPG, né? Eu quis ampliar o nosso foco, né? Não só colocar quadrinhos, mas colocar literatura, livros infanto-juvenis, literatura infanto-juvenil, e para poder discutir as questões contemporâneas, né? E eu sentia falta, porque o quadrinho é um processo, ainda é um mercado bem menor, um investimento bem menor por parte das editoras, né? Apesar de ter grandes editoras há muito tempo, apesar dos quadrinhos discutirem muita coisa, eu acho que falta um diálogo maior, uma produção maior. Aí eu senti falta de ter os livros para dialogarem, né, com o que está sendo proposto. E foi bem legal isso. Atraiu um outro público, que no começo todo mundo tinha preconceito com os quadrinhos, né, como algo menor, como um desdobramento da literatura, mas não, cada um tem a sua linguagem. E é como se a literatura desse o aval para os quadrinhos. E aí essas pessoas estão olhando para os quadrinhos com outros olhos, estão comprando, consumindo e conhecendo, né? Assim como o pessoal dos quadrinhos também dialoga muito bem com a literatura, né? Que tem aqui. Qual é o nosso... Olha, a gente não tinha um sonho, assim, de o que a gente iria se tornar, nem nada. Eu acho que a gente foi crescendo junto com pessoas muito boas, né, ao nosso redor. E eu acho que essas pessoas dão muito mais valor do que a gente consegue enxergar, né, ao nosso espaço. Eu sei que há um espaço, sim, legal, todo mundo se sente bem, né, mas a gente sempre quis ter um espaço acolhedor, né, que as pessoas se sentissem bem,
que não, por ser na rua, que estivesse aberto a todo mundo, né? E a gente vê isso realmente, né? Uma diversidade de público, tanto na faixa etária, que antes era só uma coisa de menino de tal a tal idade. Agora não, é uma coisa muito ampla, né? A diversidade tanto de gênero quanto melhorou a questão da raça, né? Que é uma coisa inventada, mas enfim, a diversidade em geral tem sido ampliada bastante. Isso reflete também no que a gente traz de literatura, de quadrinhos, né? E fanzines e eventos. Então, acho que isso já é um bom ponto, mas eu tenho mais um sonho hoje, que todo mundo fala, só falta vocês virarem editora, mas não é ser uma editora, que eu acho que eu não daria conta, mas eu gostaria de ter uma galeria, um anexo, uma galeria, eu ia gostar bastante, porque aí junto com o espaço eu trabalharia de uma outra forma os artistas, né? E também uma forma de monetizar, né? Do artista, que sempre é um grande problema, né? Quem é autor de livro sabe que é muito difícil ganhar dinheiro ou sobreviver com isso, né? Enfim. E quero que meus eventos sejam, que a gente consiga passar em algum edital, essas coisas, para ter um respaldo, um respiro, né? Para escolher o artista que vem, pagar um cachê para o mediador, entendeu? Circular uma grana, porque é necessário. Não dá mais para ficar assim, né? É tudo muito difícil, né, para todos. E se eu tiver esse apoio, né, como espaço cultural, assim, eu acho que vai ser mais prazeroso ainda, né? Não vai ser tão... É um sacrifício, né, para o artista também, que ele perde muito tempo entre viagem, aeroporto, chegar e tal. Claro que eles adoram, todo mundo ama, né? Mas eu acho que da cadeia é o que menos ganha, né? É o que menos ganha, justamente o artista. Então eu quero que com a galeria ou com um apoio mais, sei lá, de editais, assim, eu consiga ter isso também, né? Pagar mediador, tudo isso é um trabalho, né? Ter tradutor de Libras, né? Gravar, então ter mais acessibilidade, né? Que as pessoas tenha mais... Porque eu não consigo fazer tudo, né? Rede social e tudo é muita coisa. E seria bem legal. E claro, né? Isso vai crescendo, a gente vai tendo mais possibilidade de ter funcionários, né? Que é uma coisa que a gente não tem, né? Ter algo regular, não só taxa, né? E seria muito legal a gente conseguir contratar, ter tudo bonitinho, né? E ter uma equipe bem legal. Às vezes ela ajuda em eventos e tem uma outra menina, Bianca, que de vez em quando vem, né? E às vezes a gente também tem que viajar para outras cidades. Aí eu chamo as amigas, a Fernanda, para me ajudar, né? E a gente vai fazer eventos em outras cidades também, em escolas e tal. Então, geralmente eles nos chamam pela especialização em história em quadrinhos, né? E agora também eles gostam da minha curadoria dos livros infantis. Então, a gente sempre vai, faz muito sucesso, realmente. Os jovens adoram, né? E tem essa força do mangá, né? Aquelas coisas que invadiu todos os lares. E os pais ficam felicíssimos, porque o grande... Saiu até a matéria no plural, né? Um problema dos pais hoje em dia é tirar os filhos das telas, em geral, né? E se relacionar. Então, lendo, parece que abre um mundo para esses jovens, né? E os eventos são legais, a gente conversa, tudo, a gente tem uma troca muito bacana. A gente teve muitas festas aqui, os aniversários, a gente fez uma festa. A primeira festa foi no Jokers, de 20 anos, teve bandas, né? Tocou bandas como... uma era só de trilha sonora já de anime, a gente dançava o som do Pokémon e tal. E depois teve o Elvis Presley, que é uma banda super psycho, muito legal. Demais teve uma banda do Rafael Silveira, né? Que ele tocava sax, então foi muito engraçado, né? A gente fazia sorteios, o Sandro super apoiou, né? Essa festa foi legal.
Apesar de eu estar bem doida, já cansada, estressada, então a gente é sempre assim, né? Quem faz a festa nunca se diverte muito. Mas a gente vê que todo mundo se divertiu bastante. Foi muito engraçado. Os eventos aqui na loja. Uma coisa muito importante é a presença, desde o começo, do Mutarelli, né? Lourenço Mutarelli sempre veio para cá, para Curitiba, desde o primeiro livro. E de quadrinhos, ele sempre lançava aqui, já era normal, né? Só que na época ele vinha de ônibus, né? Ficava em casa, porque ele não gosta de ficar em hotel. E a gente ficou muito amigo. E mesmo o Lourenço Mutarelli não tinha rede social, não tinha internet, né? E, nem sempre era um sucesso, né? Assim, de público. Aos poucos foi crescendo. E ele sempre vinha aqui. Isso é uma das coisas muito boas. E, infelizmente, depois da pandemia, a gente não conseguiu mais trazer. Ele teve uns 3 paradas cardíacas, 2 paradas cardíacas. Teve que fazer cirurgia, então ele não vem mais, ele não viaja mais. E é um amigo que a gente tem um grande carinho, e até foi muito engraçado, porque as meninas, quando conheceram ele, aí que elas despertaram para os quadrinhos. Porque elas antes olhavam assim, que chato. Elas não queriam, elas liam alguns mangás, liam alguns livros, mas a fala do Mutarelli fez elas se interessarem pelo assunto. Aí elas começaram a ler. Leram tudo. Iam em eventos comigo, em Belo Horizonte e tal. E isso foi muito importante pra gente. Aí algumas vezes vinha a família do Mutarelli, a Lu, que também é escritora, o filho, que Francisco, que brincava com a Tam, tinha todas essas coisas. E eu acho que aqui todo dia é muito gostoso aqui. Não a questão só de venda, mas a questão de receber as pessoas, receber os elogios, pessoas tão carinhosas, né, com a gente, de modo geral muito carinhosas, e também a coisa engraçada da rua, né, porque vem pessoas muito diversas procurando coisas muito diversas, meia calça e até meia calça, né? E vender coisa, né? Vendem de tudo aqui dentro e eu vou comprando, né? Eu acho um barato. Quer dizer, às vezes aí eu falo, não tenho mais dinheiro. Eles falam, não, paga no Pix, né? E quando eu vejo, eu falei, putz, fiz uns 10 Pix hoje. E comprei morango, comprei mexerica, pinhão, comprei queijo, comprei balde. Aí a história do balde foi ótima, porque o cara, eu adoro, ele vem, ele bate o balde, assim, pá. Eu fico assim, né, pra ele mostrar que o balde é forte. Aí eu falo, nossa, é bom mesmo o balde, né, aí a gente compra. E tem, mesmo as pessoas em situação de rua, né, a gente tinha uma regularidade, assim, de mulheres que vinham aqui para usar o banheiro, para trocar de roupa. Aí elas se lavavam um pouquinho, tomavam, antes a gente tinha um freezer ali, elas tomavam suco, descansavam, né? Porque é uma vida de ficar, né, andando, né, e fica perigoso. Até os cachorros entram, ficaram dormindo aqui outro dia, né? Porque acho que eles não têm paz na rua, né? Então o cachorrinho vem e dorme aqui, faz barulho de porta, o cachorro não acorda, muito louco isso. Então eu gosto muito de gente, então todo dia é um dia bom para conversar e descobrir pessoas e aprender, né? Porque eu falo que a curadoria é minha, mas na verdade é de muita gente, né? Que indica e fala, procura um livro. Eu falei, não tenho, né? Vou pesquisar, a gente pesquisa, procura ter, né? É isso, os clubes de leitura, né? São muito gostosos da gente organizar, todo mundo fica muito amigo, aumenta os ciclos de amizades e gera uma comunidade, né? O sentimento de comunidade, isso é muito importante. Os nossos vizinhos, né? De rua, de porta, né? Então eu acho importante essa função, né?
arquitetônica, né, das lojas de ruas, né, de ocupar espaços, a gente é um pouco de proteção, de acolhimento. Essa função também acho importante. Tem agora o It Club, que é de história em quadrinhos, e tem agora minhas amigas, né, essa história de eu li esse livro, amei, aí empresta. Aí eu falei, que livro maravilhoso. Aí eu falei, vamos conversar, mas falou, não. Aí, vamos conversar com mais gente. E nisso criou, né, a Fernanda, a Melissa, são pessoas de áreas totalmente diversas. Falaram, vamos fazer um clube, vamos se reunir na MIT? Eu falei, ok, pode se reunir aqui. E no fim veio quase mais de 30 mulheres aqui para conversar sobre o mesmo livro, de uma italiana, né? E vai ser, a gente pretende que continue, né? O próximo vai ser dia 16, quarta-feira à noite, né? E vai ser um livro da Micheline, Caminhando com os Mortos, Micheline Verushka. E é um livro muito forte, muito forte. Eu não sei, né? Vai ser pesado, vai ser difícil, né? Mas eu acho fantástico, as mulheres, eu sinto essa felicidade de estarmos juntas, apesar de todo mundo ter trabalhado o dia inteiro, filho, mulheres de várias idades, terem um tempo para conversar, também isso fortalece muito a gente, né? E a gente acaba tomando um vinho, né? Tentando. A gente fez o primeiro clube no dia mais frio, horrível, assim, que teve, que acho que estava até tendo abertura do festival de cinema, e foi muito frio, e a gente fez e foi demais, e muita gente não conhecia a loja, acaba conhecendo, né, isso é legal. São abertos, são gratuitos, e a gente dá desconto e empresta o livro, a gente dá desconto de 20%, e quem quiser pode levar emprestado também. Eu tive um momento assim, ando bem cansada, mas aí são os hormônios em fúria, ou fúria não, morrendo, né? Tudo morre, né? Vai degringolando, enfim. Mas eu gosto muito de ouvir música, tenho ouvido bem pouco, mas antes eu ouvia com muito mais intensidade, muito mais vontade. Gosto de ouvir podcast para lavar louça, cozinhar, ouço os podcasts. E gosto de ler, assim, acho que é a coisa que eu mais faço. Eu tenho que me exercitar. Eu comecei semana passada, semana choveu, aí acabou com o meu ritmo, né? Mas enfim, eu ainda não voltei mesmo à vida que eu tinha antes. Antes acho que eu saía todo dia, pelo menos para ver uma exposição, um filme no cinema, festa, beber, E agora estou bem mais calma, quieta, mas em função da pandemia, eu acho. E eu acho que eu não retornei bem ainda ao ritmo que eu já tive, né? Já fiz muita coisa. Eu li tantos quadrinhos. Por causa da Bienal de Quadrinhos, eu tenho lido muito sobre o feminismo e sobre gênero. Eu tenho o Paul B. Preciado. E agora eu tô lendo um que tá aí, feminismo, abolicionismo, feminismo já. E aqui elas colocam algo como uma ação, né? Que elas impulsionam você a realmente se movimentar, se posicionar, né? Em relação à opressão, né? E a Bienal sempre me move para ler tudo, né? Tudo dos artistas, né? Das mulheres, principalmente, e as coisas do Marcelo de Salete, do Quintanilha, mas isso aqui é muito, muito foda, é super pequenininho, assim, custa R$ 9,90, é o HQ para todos, eu diria para todos, do Paulo Bruno, 9mm, que justamente fala da violência, né, da violência policial, que acaba matando principalmente o jovem negro, né, periférico. E é o que acontece aqui com spoilers, né? Mas a forma como ele construiu, né? Que essa história de entrar nas favelas só para matar, porque todo mundo é bandido e todo mundo é suspeito, é muito desumano, né? Então a gente vê que não dá mais para ser isso, né? É um quadrinho importante, mas é importante a gente acabar diminuir essas
diferenças, né? Esses declives, as distâncias sociais, né? Distância não, é desigualdade. E toda minha leitura é para entender e tentar que isso vire uma ação, um projeto, né? Para diminuir essas desigualdades. O que mais que eu li? Eu gosto de ler poesia também, gosto bastante. Tenho lido poesia. Na verdade, eu li tanta coisa agora, que li sobre rede social, o problema da internet, os algoritmos, né? Tudo isso me interessa. Eu li um sobre terra, de quilombolas, uma primeira geração de quilombola que vai à universidade, da família dele e tal. Tanta coisa. Muita coisa que me interessa e tudo é para tentar entender e tentar achar caminhos, né? E para eu me colocar no lugar de tentar, né, entender os outros, ter mais empatia. Então, de música, o que eu tava ouvindo que eu achei um barato? Eu tava ouvindo umas trilhas sonoras feitas de alguns podcasts do Calaf Epalanga. Ele fez Os Brancos Também Sabem Dançar, dançar. E, nossa, é muito diversificado, né? Tem música antilhana, tem música portuguesa, tem música de vários lugares. Eu gosto dessa diversidade, né? Toda. E eu tenho procurado ouvir mais a música brasileira também, né? As novas tendências, assim, como eu descobri há pouco a Duda Beat, que eu achei muito legal a produção do disco. Eu tenho ouvido Caetano Veloso, vai ter um super show no Rio de Janeiro, vai ser foda, eu não vou, minhas amigas vão. Enfim, eu tenho voltado mais para a música brasileira, né? Eu tô apaixonada pela Nara Leão, muito apaixonada, né? Eu tento ouvir de novo. Gosto muito, que a Tami também gosta. Eu descobri depois ela, é a Little Sims. Eu acho incrível a capacidade dela de cantar, né? Falando. E tem uma orquestra por trás, uns samplers que falam, nossa, isso é maravilhoso, né? Parece uma ópera, assim, uma coisa grandiosa, né? E eu acho incrível esse movimento. O último disco da Beyoncé também, a Tami põe, né? A Tami pra mim é a Beyoncé, né? Minha Beyoncé, porque ela é muito... e minha Bjorkinha, mas enfim, por causa das maquiagens, tudo, né? E a Beyoncé pela capacidade dela de se impor quando ela assume essa coisa artística dela, né? Que eu acho que vem muito da minha irmã, isso, né? Essa coisa artística dela de cantar, de compor, né? Eu acho que é bem legal. E por questões, assim, históricas, né, de... Como chama isso? Quando a gente quer tirar essa coisa descompensada da história, de só enaltecer o trabalho dos homens, né, a literatura... Eu me voltei completamente só para ler mulheres, para ouvir mulheres, e foi meio que isso, né? Porque é muito desigual ainda, né? Tem muito preconceito e eu tento, nas minhas leituras, entender melhor essas outras vozes. Como influencia? Bom, influencia, mas aí eu vejo as pessoas... Que aqui a gente consegue acompanhar gerações, né? Em 30 e poucos anos, e a gente vê que são adultos, seres humanos decentes, né? Isso já, para mim, já... é muito legal, né? Serem seres humanos bons. E pra gente, como a gente atua, é uma grande dificuldade, porque é super depressivo. A gente acaba não tendo... Eu acabo não tendo... me sinto muito pequena, na verdade, né? Perto do tamanho que é o problema, né? Da sociedade. Mas... O melhor que faz para mim é eu valorizar mais as vidas, sabe? Porque às vezes eu não dava bola
para alguns estilos de vida, por exemplo, a natureza. Eu nunca dei bola para a natureza. Eu valorizo essa coisa da terra, das pessoas que sabem construir, né, que aprendem a pescar, sabem se virar, né? A gente tem uma vida que eu não sei, se me largarem ali eu morro. Não sei achar nada, não sei nem acender fogo, não tem nem isqueiro. Morro completamente, né? Então, acho que tudo que eu sei e aprendi foi que eu não sobrevivo sozinho, né? E a gente depende muito de voltar essas questões, né? Dar mais valor para o campo, para essas pessoas, esse conhecimento ancestral, olhar para trás, os indígenas, tudo, e tentar, né? Tentar fazer um mundo mais justo, né? Não tão desigual. Eu nunca sonho longe, na verdade eu pouco sonhei, porque acho que eu tive sempre uma vida muito boa, né? Então meu cotidiano sempre foi muito prazeroso. Mas agora eu sinto a necessidade de viajar. Na verdade eu viajei uma vez sozinha, né? Em 2013, acho que foi a primeira vez que eu viajei sozinha, com 48 anos. Isso para mim foi, é muito bom. E aí ficou aquela coceirinha assim, naquela alergia assim que a gente quer. Alergia não, porque a gente não quer parar. Mas viajar é uma coisa boa, mas o trabalho realmente é impossível viajar com o ritmo que a gente tem. Mas quem sabe um dia eu tenha, né, gerentes, funcionários que possam cuidar, e eu cuidar de outras partes, né, mas de ações sociais, sei lá, alguma coisa assim. E também eu acho que eu gostaria muito de levar os quadrinhos brasileiros, enquanto stand, né, em festivais internacionais, né? Eu queria muito ter um stand em alguns festivais internacionais para mostrar. Aos poucos a Bienal está conseguindo, mas eu achava legal se tivesse uma regularidade, né, de levar, né? Porque eu vejo que nem para Curitiba as editoras vêm, entendeu? Elas não querem gastar, entendeu? Não é como uma Bienal do Livro, né? A quantidade de pessoas que estarão lá, mas é porque elas também não investem, né? Então tem pouca gente investindo nos quadrinhos para que esse mercado cresça, né? Então, se a gente não tem esse apoio, sempre vai ser um sacrifício gigante, né? Mas quando a gente tiver mais estrutura, acho que, quem sabe, né? Como tem a CCXP, né? Que virou a coisa mais chique do mundo, né? Participar de uma CCXP. Porém, ela tem uma característica, a nossa é outra, né? Bem voltada para os quadrinhos. Vamos ver se a gente consegue bons patrocinadores, essas coisas todas. Eu só gosto de sempre falar um sonho que também eu poderia acrescentar, que era a lei do preço fixo, que virou Cortês, em homenagem ao editor, mas que agora estava em banho-maria, acho que voltou à tona, vai ser discutida, espero que isso passe, né? Mas como sempre, a maioria da sociedade civil não concorda, porque as pessoas amam o desconto, amam a Amazon, mas a gente só sobrevive se tiver essa. E vão surgir novas livrarias, as curadorias vão ser diversificadas, enfim, mas só se tiver vigorando essa lei, que a gente já sabe que em outros países deu muito certo, muito certo, só tem boas experiências, e eu espero que o Brasil entenda isso, mas não entende nem a Shine, a Marisa, né? Enfim, eu vejo os comentários falando, é uma decepção, né? Mas enfim, a gente como sociedade tem que entender até a forma de consumo, né? Como que isso se dá. Eu acho que já viraram clássicos, né, dos quadrinhos, ler os autores, Marcelo de Salete, Angola Janga, Mucana Teodora, os do Quintanilha, né? E agora a gente tem o Beco do Rosário, que é muito importante, tem uma menina daqui que vai crescer muito ainda, a Rafaela Corsi, pela seriedade que ela faz a pesquisa, o trabalho, né? Como eu sempre digo, e a gente vê até no mercado de fora, né?
que precisa de um esforço, sabe? Não é só, ela ainda não está pronta. Não, precisa de um esforço porque ninguém consegue fazer uma obra de fôlego se não tiver um apoio, sabe? E é muito difícil. Eu indico também O Grande Vazio, da Lea... esqueci o sobrenome. Tá ali, O Grande Vazio. Depois eu posso mandar para você. O que mais que eu li que é incrível? Os livros A Confinada, é importantíssimo, da Priscila e do Leandro. Tem um que está em falta, mas acho que teve uma nova edição da Elô, que é o da pandemia, Mutarelli, né? Eu acho muito, muito engraçado as pessoas, depois de lerem todos os livros, descobrirem que ele faz quadrinho, né? O Caminho Inverso. E estão amando, né? Estão lendo John Nedes, todos os livros dele são importantíssimos, né? A Lark é impressionante, né? Ela vai lançar um novo livro dos passarinhos, que é muito real, assim. Acho que quem trabalha com publicidade ou tem, né, sabe, o chefe é um gato e o resto é um passarinho, né? Tipo assim, então, você não tá gordinho, precisa comer mais, né? A ideia do chefe, assim, Então, é muito legal. A relação de trabalho que ela coloca é genial. Tem bastante gente, muita gente. Vamos aproveitar a Bienal, né, que tá quase chegando. Vou falar de alguns quadrinhos, indicar os quadrinhos de algumas convidadas que estarão ao vivo. A Elô D'Angelo, Os Olhos de Quem Vê, que ela fala da questão do corpo, de como a gente se enxerga e como os outros nos enxergam e como isso afeta, né, a nossa vida. E a gente sempre quer filtros, buscar uma imagem melhor. Aqui. E é bem interessante isso. Sobre pelos, manchas, estar acima do peso. É bem legal. Uma coisa que a gente também vai... vamos ter a Carol Ito, né? Que aqui ela fala do período da pandemia, que ela estava com depressão, e é que ela conta, né, como ela refletiu e interagia, né, com as pessoas e como as outras pessoas entendem como ela estava. Entendia ou não, né? Não entendia. Que mais? A Helena Cunha é uma outra artista que vai estar. E aqui ela fala, ela lançou primeiro... Tem que ler o Marcelo de Salete, Mucana de Teodora, que pega o início do século XIX. E em São Paulo, Teodora escreve uma carta tentando encontrar o filho e o marido. Na época desse período do Brasil, geralmente os escravizados eram separados, né? E ninguém sabia o que tinha acontecido com as pessoas queridas. Antes disso vem Angola Janga, né? Que pega o século XVIII, começa desde o século XVIII, que fala do Quilombo dos Palmares. Isso é tipo básico, né? Para entender um pouco da história do nosso país, né? Falar da história dos afrodescendentes e escravizados é falar da história do Brasil, né? Em outras perspectivas, né? Não do colonizador. A Confinada, que é incrível, olha, uma promoção. Confinada, da Priscila Oliveira e do Leandro Assis. Foi genial, começou no Instagram e foi para o papel, e fala também da pandemia, né? Como uma mulher de classe média se virava para sobreviver fazendo anúncio de produtos e vendia produtos, enquanto a diarista dela tinha que trabalhar. Então todo mundo estava como chama? Reclusão, não, confinado mesmo, menos as trabalhadoras, né, que tinham que pegar ônibus, sair para atenderem
para poderem sobreviver, não poderiam fazer o lockdown. San Home, da Alison Bechdel, que fala da vida dela, o relacionamento com os pais, quando ela se descobre gay, né? E outras surpresas da família também. Importantíssimas. E fora assim, outra coisa importante é atentar às letras, né? Que a maioria dos quadrinhos brasileiros, esse, por exemplo, é da Lilian Mitsunaga, nossa grande homenageada. E esse aqui foi uma surpresa. Gênero queer foi censurado nos Estados Unidos, tal. E a Maya Kobabe, nesse quadrinho, foi o primeiro quadrinho que eu li que coloca a linguagem inclusiva, né? A linguagem não binária. Saiu pela Tinta da China e é muito legal. Também é a reflexão da própria autora em relação a gênero, relacionamentos. Sankofa, da Rafaela Corsi, que fala dos afro-curitibanos, histórias de escravizados que construíram a cidade, ajudaram a construir a cidade, as festas, né? A gente vê um pouco da cidade, como eles foram, e contam várias histórias, né? De escravizados, e como hoje, né, nós temos locais, símbolos, né, na cidade que trazem a história, né, desses africanos.